Depois de muito investimento e de preparo para que uma área como essa fique produtiva, aí vem o fogo, vem a queimada como essa aqui que atingiu essa terra e tira nutrientes, tira também essa camada de palha, de matéria orgânica que aumentaria ainda mais a produtividade, seja para um pasto como esse aqui ou para outras culturas. É o prejuízo e o impacto econômico causado pelo fogo no Brasil, com destaque para esse ano de 2024, em que muitos bilhões de reais foram perdidos e ainda serão perdidos por consequências futuras das queimadas. Esse impacto econômico é o nosso assunto desta edição do Agir Sustentável, que começa depois da vinheta. Os dois primeiros episódios do Agir Sustentável apresentaram as causas das queimadas e o impacto para o meio ambiente e para a nossa saúde. Mas o fogo, no ano com o maior número de incêndios no Brasil, também deixa profundas cicatrizes econômicas. As queimadas destroem lavouras, pastagens e florestas e reduzem a oferta de alimentos como carne e grãos, o que aumenta os preços para o consumidor e deixa prejuízos aos produtores rurais. A apuração dos prejuízos financeiros conta com cálculos diferentes, que tentam estimar os diversos tipos de impactos, diretos e indiretos, das queimadas para o setor produtivo. No auge do fogo, no mês de setembro, a Confederação Nacional da Agricultura divulgou um estudo para perdas de 14 bilhões e 700 milhões de reais dos produtores rurais. Já a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, mostrou perda de arrecadação das prefeituras, na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O consultor jurídico e de meio ambiente da CNA, Rodrigo Justus, explica que essas contas são uma aproximação subestimada, já que os problemas econômicos têm efeitos prolongados nas diferentes atividades. O tempo depende da atividade. Por exemplo, silvicultura. Você tem uma plantação de eucalipto que você vai tirar madeira lá com 12 anos. Aí, essa floresta está com 7, 8. E veio o fogo e queimou ela. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, aquele produtor, aquela madeira, ela não vai servir para nada, né? Virou cinzas, né? Ele não tem como tirar aquilo ali em uma semana e plantar muda de novo. Não é isso? Tem raiz de árvore lá embaixo, tem tudo. Ele está com a terra dele inutilizada por um bom período e mais. Numa atividade cara de fazer, porque os frutos eles são colhidos, né, a longo prazo. Você colocar seu dinheiro lá e ficar 10 anos esperando, 12 anos esperando, e daí? Nesse caso, eu estou dizendo que eu estou dando 15 anos de prejuízo para esse cidadão. Tá? Uma lavoura que foi perdida, né? Vamos dizer, um milho, não sei se viu imagem de milho, lavoura de milho incendiando, né, cara? Milho pronto para colher, em Goiás até, que aconteceu. Então, perder uma lavoura de milho, você perdeu o milho, você perdeu o dinheiro, a dívida continua lá, e daí? Isso aí, prejuízo de solo, 5 a 10 anos para recuperar. Então, veja que as cicatrizes, elas são profundas, né? Segundo Rodrigo Justus, imagens de satélite vão permitir dados mais precisos sobre os prejuízos. Então, os prejuízos econômicos eles são enormes e eles serão mensurados. Agora veja aqui, mais um mês parou, né? Todos esses fogos, porque já começou a chover, o clima já está mudando, vai apagar tudo, e daí o imageamento satélite, essa questão toda, ele é muito preciso e ele tem respostas rápidas, né? A pesquisas a imageamento e tal. Então, o prejuízo econômico efetivo, ele poderá ser aferido, sim. Até porque todas as propriedades de produção no Brasil, seja pequena, média, grande, elas estão cadastradas num sistema informatizado chamado CAR. Com os dados desse cadastramento, os dados do INCRA, você vai saber, poderá dentro aí até o fim do ano, nós poderemos saber exatamente quem perdeu o quê com essa questão do fogo.
Veja que está queimando reserva legal de propriedade, tá, você viu? E esses prejuízos, eles são de difícil mensuração, né? O representante da CNA ainda admite que a falta de preparo e de consciência ambiental mantém os produtores rurais na origem das queimadas, apesar dos prejuízos causados ao próprio setor. Nós temos situações de áreas que estão em expansão ainda no Cerrado e na Amazônia, né? E existe uma abertura de fronteira agrícola. Boa parte dessa fronteira agrícola, nós temos lá na Amazônia 30 milhões de pessoas, né, pobres, né, no geral. A Amazônia, ela, embora seja a área mais conservada e tal do mundo, ela tem um IDH péssimo. As pessoas não têm recursos e tal. E nós vemos que nós temos daí vários tipos de ocorrência. Nós temos aquele fogo que começa o governo deveria primeiro educar as pessoas de que no período seco, extremamente seco, não se pode fazer a queimada. A queimada, o que que é? Você dentro do seu lote separar aquele pedaço ali. Só que o produtor, ele não tem um trator, ele não tem um extintor, ele não tem uma mangueira para apagar e acaba fazendo isso, pula para o vizinho. E não pula só para o vizinho, queima a casa dele, leva ele para a desgraça também. Então, na verdade, o incêndio, ele prejudica inclusive quem promove, porque a queimada separa-se como se fosse um campo de futebol lá, limpa em volta e fica ali olhando, por quê? Porque se for pular, a hora que pular o fogo, apaga-se na hora. Nós não estávamos acostumados a viver com esse tipo de situação. E pior, nós não temos a estrutura para lidar com isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar na prevenção, reduzir ao máximo o uso do fogo, e quando fazer uso do fogo, é igual você utilizar produtos potencialmente nocivos. Tem que ter cuidado, né? Não se pode fazer, por quê? Porque queima o mundo. O fogo no Pantanal afetou diretamente as atividades de pecuária, pesca e turismo, desde o registro dos primeiros focos de incêndio, ainda em junho de 2024. A reportagem da emissora alemã Deutsche Welle foi até o Pantanal e mostrou as causas e consequências das queimadas na região do município de Corumbá, no Mato Grosso. São os pulsos do Rio Paraguai e seus afluentes que dão vida ao Pantanal. Suas águas sobem e descem 3 metros em média todos os anos, transformando a maior planície alagada do mundo. Este ano, no entanto, esse pulso está fraco. Uma cheia tímida e que acabou antes da hora expõe terras que antes estavam debaixo d'água, alvo de uma nova migração e ocupação pela pecuária dentro do Pantanal. Um fenômeno que, segundo este pesquisador, criou o cenário perfeito para os incêndios deste ano. Os rios já estão no estágio de não drenar mais a água de superfície, estão drenando a água do subsolo. Inclusive é o subsolo que está mantendo os rios para eles não secarem. Cursos d'água dentro do Pantanal, que normalmente nessa época estão com água, por causa das chuvas e tudo mais, estão completamente secos. As queimadas estão localizadas justamente nessa área de alta inundação, porque com a seca pronunciada, elas ficaram expostas. E nesse período todo de grandes cheias se acumulou muito material orgânico. Às margens desse mesmo rio, Corumbá é a capital do Pantanal e guarda 42% do território pantaneiro. Guarda ainda uma dezena de comunidades ribeirinhas sustentadas pela pesca e o turismo ligado a ela. Por dias essa pescadora ficou observando apreensiva enquanto a outra margem do rio ardia. O temor era que o vento trouxesse as chamas para o lado de cá, repetindo o estrago causado 4 anos atrás. Olha lá do outro lado como queimou. O fogo chegou na beira do rio. Eu não vi nem para ver porque eu fico nervosa. Eu não vi. Eu só escutava os estralos. A destruição das bases produtivas, como nesse caso da pesca no Pantanal, provoca desemprego e queda da renda média. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que quase 12 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelos incêndios florestais no Brasil desde o início deste ano.
O engenheiro agrônomo e assessor técnico da Federação da Agricultura de Goiás, Tiago Castro, aponta que os produtores são vítimas das queimadas, mesmo quando eles mesmos causam o fogo. Segundo ele, já existem técnicas de produção que eliminam por completo o uso do fogo no manejo do solo. A questão das queimadas, o produtor, né, ele é uma vítima, né? Ele está perdendo o seu insumo produtivo, que é o solo. Então, assim, a palhada que estava ali, que ele durou anos para que ele mantesse, que ele construísse, vai pegar fogo, vai morrer. A microbiota do solo, né, a matéria orgânica que tem no solo, ele vai perder, e isso é investimento que ele aplica diretamente no solo, os nutrientes do solo. Então, são vários pontos que perdem, né, de maneira direta já na questão produtiva. Sem levar em considerações também a fauna, né? Os animais que sofrem com isso. Então, num pasto, você pode perder animais, como você pode diminuir sua capacidade produtiva também. E isso nós estamos falando em solo. E fogos que podem acontecer em áreas produtivas. Então, está perdendo a produção. Então, assim, realmente o fogo ele causa, né, impactos diretos, né, econômicos para o produtor rural. Ele é uma vítima, mas ele está sendo uma vítima por quê? Porque ele não teve acesso a essa tecnologia, a esse manejo, uma orientação correta. Então, não, vou aplicar fogo, porque que eu estou abrindo a área, etc. Não, ele está se prejudicando. Então, é vítima até quando, como você falou, até quando ele mesmo aplica, mas é sinal de que ele não está sendo bem orientado ou não tem acesso às novas tecnologias, a tecnologias mais inovadoras que não precisam da aplicação de fogo. Tiago Castro ainda cita outros setores que são impactados pelo fogo, com consequências econômicas para toda a sociedade. Por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Principalmente aí já são dados até de estudos científicos que fogo em cana, né? As perdas são acima de 23%. Então, isso pode afetar, sim, a questão da oferta, né, da disponibilidade, né, da cana para as indústrias, né? Então, esse é um dos pontos, sem levar em consideração esses problemas de saúde que acontecem, né, que são custos que as pessoas têm nas unidades de saúde, né, a questão ambiental, né? Então, tudo isso gera um custo e um prejuízo, não só para o setor produtivo, mas para toda a sociedade. A maior seca das últimas décadas e as queimadas também acumulam efeitos que vão desde o apagão elétrico no Acre e em Rondônia, a escassez nos rios da Amazônia, que depende da navegação para fazer a economia girar, a temida bandeira vermelha na conta de luz, além do aumento no preço dos alimentos. Mas é possível avançar em técnicas de produção sustentáveis que eliminam por completo o uso do fogo no manejo do solo e até evitam a ocorrência de incêndios acidentais. No caso da Amazônia, muitos são também para desmatar, né? Eles queimam para derrubar a floresta, eles tiram a madeira que serve, né? E depois tocam fogo para queimar o resto que sobrou ali, para limpar, para fazer pasto, né? Então tem esse outro processo também. Então, a Amazônia, por exemplo, ela pode render muito mais lucro de pé. Como? Usando as árvores que produzem frutos que geram economia. Por exemplo, o cacau, o açaí, o cupuaçu, buriti e outros exemplos de plantas, de árvores de pé podem gerar mais lucro do que elas derrubadas, né? E um lucro que é rotativo, que é contínuo, que é sustentável. Inclusive, a gente já tem exemplos de agricultores familiares ali na Amazônia que conseguiram, com essa atividade, sair da linha de pobreza e subirem para a classe média, simplesmente com essa atividade, mantendo a floresta em pé. E na agricultura, na agropecuária também, tem a agropecuária regenerativa. Então, tem técnicas, tem maneira de você produzir de forma sustentável, reflorestando partes desse pasto para extrair carbono da atmosfera. E com o tempo, os empresários, os empreendedores de visão de longo alcance vão perceber que vai ser muito mais lucrativo esse investimento inicial para mudar esse paradigma de produção.
porque os produtos que forem produzidos de maneira mais sustentável vão ter um valor econômico muito maior. Logo, já tem, né? E com o tempo a tendência é isso aumentar. Então, os empreendedores inteligentes vão perceber isso e logo vão começar a mudar a sua maneira de produzir de uma maneira mais sustentável. Giovanni Doliffe é pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e ainda aponta a realidade do mercado de carbono, que potencializa ações de preservação ambiental no ambiente rural. O crédito de carbono é um mercado já bastante ativo há algum tempo, que tem funcionado e tem sido lucrativo para várias empresas que percebem, né, que esse é um caminho, né? Não só um caminho sustentável para um planeta, mas um caminho lucrativo economicamente. Então, esse é um mecanismo econômico que a gente tem atualmente. É possível que novos mecanismos surjam e todos esses mecanismos vão surgir no sentido de reduzir o impacto no planeta, né? Reduzir a emissão de CO2, que precisa ser reduzida rapidamente para a gente parar de acelerar o aquecimento do planeta, né? O que for natural do planeta, a gente vai ter que aprender a se adaptar, mas pelo menos parar de acelerar e amplificar essas mudanças que impactam todo o planeta, alguns lugares mais do que outros, e o Brasil, infelizmente, é um desses mais impactados. O Brasil, que tem boa parte da sua economia baseada no agronegócio, sofre com essa seca severa e que parece ser uma tendência, né? Não significa que o próximo ano vai ser mais seco que esse, ou vai ser tão seco, né? Tem uma variabilidade de um ano para o outro. Mas se você olha na sequência de décadas, as últimas 3 décadas tiveram muito mais anos secos do que nas décadas anteriores, né? Então a gente precisa se mexer para o bem das pessoas, saúde das pessoas, qualidade de vida e também para uma economia sustentável. E o Brasil, por ser um país tropical, um país enorme, ele tem a maior biodiversidade do planeta. Então, a gente tem uma enorme oportunidade de, preservando a nossa biodiversidade, gerar riqueza a partir dela. Depois de entender na teoria como novas práticas podem evitar o fogo em propriedades rurais, a gente veio até a fazenda aqui no município de Araçu, em Goiás, Estância Zequinha, e com uma turma boa aqui, uma equipe da Emater de Goiás, o Jucimar, o Fernando, também a Eliene, e o proprietário aqui da Estância Zequinha, o Zé Carlos, nos recebendo aqui para ver na prática como que essas práticas então podem ser utilizadas. Mas antes a gente vai recarregar as energias, tem um belo café da manhã aqui para a nossa equipe, para todo mundo sair e entender como tudo isso pode ser feito. Passando vontade em quem está acompanhando aqui o Agir Sustentável, a gente volta já no próximo bloco para te explicar como essas práticas evitam fogo nas propriedades rurais. Até daqui a pouco. Todo mundo alimentado aqui no café da manhã e vamos então para um pasto, né, Fernando? Para entender essas práticas que já foram executadas aqui na fazenda. Principalmente para melhorar a qualidade do solo, né? Isso evita depois o fogo. Correto. A tendência é você trabalhar solo, né? Para você ter mais infiltração, você ter um solo mais vivo. Consequentemente, você tem matéria verde praticamente o ano inteiro. E isso dificulta a ação de fogo e essas coisas. Então, bora lá, vamos andar um pouquinho. Bora, vamos andar um pouco, vamos ver lá como que acontece. A nossa visita aconteceu no início das chuvas e já deu para perceber a diferença. Olha só essas imagens do pasto antes da assessoria da Emater. A terra ficava muito seca, com erosões, o que fazia a atividade de pecuária ter uma baixa produtividade. Aí vieram as construções das curvas de nível, que são essas linhas mostradas nas imagens do alto, e também de uma bacia de contenção, para reforçar a nascente de um córrego na propriedade. O Fernando é coordenador do programa de bovinocultura sustentável da Emater aqui em Goiás. Isso começou, esse programa tem aí 21 anos, em 2003, Fernando. Antes da gente explicar o que a gente está vendo aqui, essas curvas de nível, esse programa pensa no quê? Em melhorar o solo para evitar depois o uso do fogo?
A tendência é essa, é você dar vida ao solo. E através de quê? De várias práticas que a gente faz, através de manejo, através de você deixar uma reserva de matéria seca em cima do solo, para você estar protegendo e diminuindo a temperatura do solo. E as curvas de nível para você evitar qualquer tipo de erosão, qualquer tipo de lixiviação, e também as bacias de captação, onde você vai armazenando mais água, melhorando a condição de absorção do solo, retendo aquela água para você ter um pasto mais verde durante todo o período da seca e você evitar uma quantidade maior de questão de fogo, essas coisas, porque sempre o pasto está vegetando e sempre ele tem matéria verde. E quando tem esse procedimento, normalmente o fogo não entra fácil. O que o senhor estava explicando aqui para a gente, então, é que as curvas foram feitas há um ano, né, um pouco mais que isso nessa propriedade, e o resultado é bom. O que o senhor estava apontando aqui? Eu estava apontando o seguinte, que menos de um ano, a gente estava vendo aqui, ó, que quando você faz a curva de nível, praticamente fica sem capim. E como a natureza é perfeita e você dá tempo e você faz a coisa correta, menos de um ano você vê que praticamente ela já fechou novamente. Ou seja, está protegendo a parte que você fez o terraço e melhorou aqui a contenção de água na pastagem. São técnicas para manter a água no solo mesmo durante o período de seca. Aqui estão as curvas, ali em cima a gente vai ver uma bacia, né? Vários locais, dependendo da situação do solo, da declividade do solo, você faz a curva de nível, faz o terraço e faz a bacia de captação. Um dos objetivos disso é reter isso aqui, e aqui nos recados ainda tem um outro particular. Ele tem uma represa aqui de mais ou menos uns 3 hectares. E sempre quando chovia, ela ficava preta, né, Zé Carlos? Amarela, de barro. Hoje nós já estamos com um mês de chuva, você vê que a represa está limpa, ou seja, toda a água está sendo retida na pastagem. Isso numa área que tem esse relevo. E numa área mais plana, né, para bovinocultura, para pastagem, Fernando? Na área mais plana a gente trabalha de uma maneira um pouco diferente. Mesmo plano, às vezes é necessário você fazer curva de nível. E quando a gente trabalha com a retenção de água, a gente trabalha com matéria orgânica em cima do solo, que ela retém a umidade e não deixa ter lixiviação laminar. O Fernando mostrou de perto o resultado das técnicas que deixam a terra mais úmida e evitam a ocorrência de fogo. Olha a quantidade de matéria seca que você tem em cima do solo. Então, e olha a quantidade de brotação basal que você tem nesse capim. Isso aqui retém a água, não deixa ter lixiviação laminar e, além de tudo, se der um veranico, você tem umidade e diminui a temperatura do solo e, consequentemente, você melhora a vida do solo. Lixiviação é aquela água que vem descendo e leva terra. Leva terra, leva fertilizante, leva tudo. E quando você tem isso aqui, um manejo correto, você segura e retém tudo no solo. Acompanhando a sua conversa aqui com o Zé Carlos, que é o proprietário, ele estava contando que a recomendação durante esse processo era: não, calma, não coloca adubo ainda não. E o produtor muitas vezes fica ansioso para colocar logo o adubo, ver o mato subir. Nesse processo não é assim que funciona, né? Não, na bovinocultura é um pouco diferente. A gente trabalha para evitar a adubação. Não é que a gente não vai usar adubação. Vai chegar o momento correto que a gente vai usar fertilizante. Só quando você tiver um solo estruturado, quando você tiver um manejo correto, quando você tiver um solo bem vivo e bem estruturado, aí você começa a usar fertilizante de maneira bem devagar, para você ter uma alta capacidade de produtividade com baixo custo e pouco uso de fertilizante. A caminhada continua subindo o morro até chegar no curral e ver que a sustentabilidade aqui é lucrativa. Fernando, e um aspecto importante é a possibilidade de uma propriedade com práticas sustentáveis ser lucrativa, né? E o que a gente está vendo aqui é que o gado engorda mais, tem mais possibilidade de produzir, de ter mais lucro com essas técnicas. Por que isso acontece? São vários fatores, né? Você começa a trabalhar, é o que a gente disse atrás, de a estruturação de solo. Você tem um solo mais aerado, um solo mais vivo, um solo que tem uma estruturação boa e, consequentemente, você manejando correto e o solo correto, você tem uma quantidade de matéria seca muito grande em cima do solo. Isso vai mineralizando durante 365 dias do ano. E isso vai transformando em adubação orgânica. E essa adubação orgânica vai melhorando a cada dia, a cada período, a condição de pasto e a condição de pastejo, aumentando a capacidade de lotação e, consequentemente, o ganho de peso do animal. Que o animal vai comer um capim de alta qualidade, igual você pode ver por aqui. Eu estava conversando com o Zé Carlos, é só o filé do capim que o gado come.
O gado só vai comer o filé, por isso o ganho de peso é grande, o custo é mais baixo e você aumenta a capacidade de lotação. A intenção nossa aqui nesse projeto do Zé Carlos é chegar em torno de 6 a 7 UA por hectare ano. Hoje está girando mais ou menos em torno de 3,5, 4, né, Zé Carlos? E aí, sem usar adubo, sem usar nada. Agora, a intenção é melhorar ainda mais. Se você vê pela conservação de solo, através das curvas de nível, os terraços, as bacias de captação, o manejo correto do pasto, a reserva de capim em cima do solo, para a questão de temperatura e umidade do solo, você vai ver que a cada ano você vai melhorando coloração do capim, nível de nutrição do capim e, consequentemente, um ganho de peso maior. Zé Carlos, chega para cá. Você estava me explicando, tem um rodízio aqui e essas mudanças já estão dando resultado, né? Correto. Com a orientação do Fernando, a gente dividiu a propriedade em 22 piquetes, bem dimensionados, claro, e isso fazemos o rodízio dos animais nesses piquetes de uma forma que o dia que o gado entra no piquete, ele já entra com o ponto ideal do capim, que é o ponto que ele está com a melhor qualidade, nem antes e nem depois. E isso tem trazido para a gente, ainda prematuro dizer, mas resultado econômico. Né? Porque nós passávamos aqui com quantidade de animal, que hoje possivelmente 1,5 vez ou um pouco mais do que nós passávamos já vai aumentando nos períodos anteriores. Então aqui com 3 anos de projeto, e o resultado é muito visível. E relativamente pouco tempo. Agora, Zé Carlos, só para a gente encerrar, aqui nessa temporada de 2024, tempo muito seco, temperatura alta, teve fogo em volta. Aqui não. E além dessas práticas, você mesmo não gosta de fogo nem para queimar lixo? Nós não temos maior cuidado com isso e tem que ter cuidado, porque às vezes a gente dá uma distraída e às vezes inadvertidamente provoca um fogo. A gente teve bastante cuidado. Agora, uma coisa muito importante é que o fogo realmente rodeou nas propriedades vizinhas e a gente ficou um pouco preocupado, mas um aspecto bem importante aqui, que mesmo no período mais crítico, a palhada do nosso espaço não estava 100% seca. Ela tinha vegetação verde no meio e isso com certeza é resultado da alta umidade que está sendo retida e conservada aqui no solo. O assessor regional da Emater para a região do Rio Vermelho, em Goiás, Jucimar Barroso, explica por que as técnicas também são importantes para a preservação ambiental. Esse trabalho de conservação de solo tem uma grande importância na parte ambiental e na parte produtiva, né? Além da retenção dos minerais, da matéria orgânica que consegue reter e a água que consegue infiltrar, faz o processo de reposição de águas nos lençóis e também faz a filtração dessa água para que ela chegue lá na represa de uma forma limpa e transparente. Então, é um processo que agrega tanto para a questão ambiental e também para a questão produtiva, onde que se consegue repor água no solo e o capim se sente estruturando através da raiz, buscar água mais profunda, consegue repor esse nutriente porque não vai lixiviar através da enxurrada, né? Tipo de capim faz diferença? Faz, porém, faz para o processo produtivo. Para a área ambiental, conservação de solo, todos os capim é importante a conservação de solo. Ele faz a questão de capim mais proteico, menos proteico, capim com capacidade de suporte maior, mas o efeito ambiental é o mesmo para qualquer espécie de capim. O fogo foi muito usado no passado e, infelizmente, poucos, mas ainda há produtores que utilizam, porque o benefício é das cinzas, né? Quando você queima qualquer matéria que está sobre o solo, você está devolvendo cinzas que têm os minerais, potássio principalmente. E às vezes se tem uma rebrota muito rápida, mas o malefício que você tem é muito maior, porque você queima aquela pastagem que você tinha num volume, né? Uma palhada que estava protegendo fisicamente o seu solo e devolvendo também nutriente. E a parte que eu digo mais cara, que é mais difícil de ser conseguida, que é a matéria orgânica, né? Porque a matéria orgânica é onde tem a matéria viva, a recomposição dela é muito difícil, né, com o passar dos anos. Então o malefício é muito maior, até por ver aqui nessa propriedade, né, a rebrota, em poucos dias de chuva, a gente vê, né, a quantidade de rebrota. Nem então, parece que teve seca. Exatamente. Então, o fogo muitas vezes é um mito, né? Então, o pastejo bem feito e a conservação do solo e da matéria orgânica principalmente é um benefício muito maior do que o fogo propriamente dito, que hoje não pode nem pensar, né, como forma de manejo.
Zé Carlos, obrigado por receber a gente aqui então na propriedade. O trabalho continua, né? O Fernando vai continuar fazendo as recomendações e o senhor tendo os frutos disso, né? Obrigado por receber a gente aqui. Claro, nós é que agradecemos essa oportunidade de estar aqui e com certeza isso está sendo proporcionado a nós pelo projeto da Emater, pela pessoa do Fernando, Jucimar, Eliene e demais colaboradores da Emater, né? Isso tudo a gente agradece em meu nome, em nome da minha família, e é um prazer sempre receber. E a propriedade realmente é uma chácara pequena, de pequeno porte, só que a gente está muito feliz e muito satisfeito com os resultados. Eu só tenho a agradecer a todos, tá? Muito obrigado. Mandando um abraço ao Zé Carlos e também à equipe da Emater, em meu nome, também em nome do repórter cinematográfico Herbert Bruno. O pessoal nos recebeu tão bem lá na Estância Zequinha, na fazenda em Araçu, para encerrar esta edição do Agir Sustentável sobre queimadas, mostrando que é possível aumentar a produtividade e o lucro no campo sem o uso do fogo no manejo do solo. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!